Nós vimos o que é a igreja, foi assim que começamos então o nosso estudo. A igreja não sou eu, a igreja somos nós, então a igreja nunca é singular, sempre coletiva. Nós vimos qual é o propósito da igreja, a igreja enquanto grupo que se reúne para edificação, para socorro, para auxílio mútuo. Nós vimos depois as características do culto que agrada a Deus. Seguimos então falando acerca dos sacramentos que estão envolvidos também dentro do culto, sobre o batismo, sobre a ceia. Depois nós seguimos e passamos a ver também a condição da liderança da igreja. Vimos que liderança é algo extremamente importante. Falamos do perfil daqueles que devem liderar a igreja do Senhor. E agora falaremos então sobre a questão do dinheiro e a igreja. Por que falar deste assunto? Porque um dos motivos que faz com que as igrejas sejam muito mal faladas é por conta também da questão financeira. Lembram-se que quando nós falávamos acerca da liderança, nós colocamos que um problema seríssimo que nós temos hoje são líderes gananciosos, aqueles que olham para o ministério interessados unicamente em extrair, arrancar, ter recursos, fazer fortunas, e isso é triste. E o problema é que esse tipo de líder, esse tipo de postura tem afastado muitas pessoas da igreja. Mas será que este assunto acerca do dinheiro deve ser excluído das nossas conversas, deve ser deixado de fora da vida comum da igreja? Será que a igreja em momento nenhum pode falar sobre dinheiro ou pode até mesmo fazer as suas arrecadações, os irmãos fazerem as contribuições? Nós veremos à luz da Escritura como o dinheiro deve ser visto e administrado pela igreja do Senhor. Quero deixar aberto o espaço para que você faça perguntas. Nosso irmão, o diácono Paulo, está lá atrás. Na medida que você desejar fazer alguma pergunta, é só erguer uma das mãos, ele leva o microfone até você e você então faz sua pergunta e a gente responde aí. E aqueles que nos acompanham também pela internet, manda sua pergunta lá no chat do YouTube e a gente vai respondendo à medida do possível. Vamos lá. Dinheiro tem sido motivo de muito escândalo, né? Infelizmente, quando a gente pensa em tristes notícias sobre as coisas que acontecem na igreja, a maioria delas estão envolvendo a questão de dinheiro. Quando não é dinheiro, infelizmente, é a questão sexual. Talvez sejam esses os dois maiores escândalos que a igreja como um todo sofre em nossos dias. Ou ela é acusada de desvios sexuais, de imoralidade sexual, seja o da pedofilia, como em algumas igrejas, seja o problema ligado à imoralidade sexual de líderes adulterando e casamentos se acabando. E o outro problema grande é a questão financeira. Né? Grandes escândalos financeiros, desvios, caixa 2, uso indevido dos recursos, acúmulo de riquezas por meio dos recursos que são do Senhor para os líderes, e tudo isso causa a nós tristeza. No entanto, dinheiro é algo que é necessário e nós precisamos falar dele. Pensando ainda nos problemas, quando a gente considera decisões que são tomadas nas igrejas, infelizmente também elas passam pela questão financeira. Quantas são as igrejas que estão abrindo simplesmente por uma discussão financeira, né? É uma motivação tão somente por conta das finanças. Então a decisão, às vezes, de dividir um grupo, a decisão, às vezes, de abrir um novo ministério, é porque a pessoa não quer estar vinculada à administração financeira do grupo A, B, C ou D, então parte para um novo modelo onde aquele recurso será, na opinião daquele novo líder, melhor gerido, melhor administrado, isso pensando talvez até numa boa motivação, porque aquela motivação ainda mais suja, abrir uma nova igreja, tomar uma decisão dessa para ganhar mais dinheiro. Dinheiro causa muitas brigas. Dificilmente você vê brigas teológicas de verdade dividindo a igreja. Quando você vai pensar na prática, o que faz um grupo brigar, discutir, erguer a voz, às vezes são as questões administrativas, são as questões financeiras, as questões ligadas às decisões materiais. Parece que enquanto há desvios doutrinários, as pessoas vão até tolerando. Ok, não, tudo bem, dá para levar. Ah, não, isso aí com o tempo muda. Mas quando a questão é como administrar os recursos da igreja, as brigas tendem a ser mais sérias, o que é triste, infelizmente. E o último problema que eu quero destacar, falando em relação à questão do dinheiro, é a omissão. Qual é o resultado que muitas igrejas adotam diante destas
destes problemas, o problema dos escândalos, o problema das decisões motivadas pelas questões financeiras, o problema das brigas, qual é a decisão que muitas igrejas erroneamente tomam? Não vamos mais falar sobre recursos, não vamos mais falar sobre dinheiro, isso vai afastar as pessoas, isso vai fazer com que as pessoas olhem de um modo estranho, errado para as nossas igrejas. Algumas igrejas até deixam de ter um momento de contribuição dentro do culto, que também é errado, e tudo isso motivado por essa questão. Puxa, a gente fica envergonhado de falar daquilo que a Bíblia fala. E algo que é interessante quando nós defendemos o movimento da reforma é que nós não pregamos apenas o sola escritura. Nós pregamos o sola escritura e o tota escritura. Significa que nós queremos pregar somente a escritura e pregar toda a escritura. E quando a gente pensa em falar de tudo o que a Bíblia ensina, a Bíblia também nos ensina sobre a questão financeira, tanto para a igreja como também para a vida pessoal dos cristãos. Então, se omitir em falar do assunto com medo daquilo que as pessoas vão pensar e por conta desses escândalos, é também um erro. Aquele que está ensinando deixa de ensinar algo muito importante, porque a vida financeira faz parte do dia a dia de todo mundo, talvez aí acanhado, intimidado pelos muitos escândalos de igrejas que não tratam com seriedade a questão financeira. Vejamos então a necessidade do dinheiro na igreja. E eu quero destacar 3 aqui que nós vemos na Escritura. A primeira, a ajuda aos necessitados. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Versos de número 44 a 44 e 45. Todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Observe essa expressão, à medida em que alguém tinha necessidade. Os recursos, então, eram trazidos até os apóstolos, as pessoas vendiam seus bens, vendiam as suas propriedades, pegavam aqueles valores, levavam até os apóstolos que eram os líderes da igreja, e a igreja distribuía esses recursos para aqueles que mais necessitavam. Para aqueles que passavam por alguma dificuldade, por alguma necessidade, eram atendidos então pelos recursos da igreja. Nós temos aqui então a primeira finalidade do qual os recursos da igreja devem ser usados. A igreja deve ser aquela que vai assistir aqueles que precisam, a começar dos de dentro e depois atendendo também aos de fora. Infelizmente, uma prática que alguns têm é a seguinte: olha, pastor, eu não dou nada na igreja, mas eu estou sempre ajudando um vizinho, ajudando uma outra pessoa. Talvez a pessoa adote esse tipo de prática errada e não bíblica, justamente porque sabe que se levar numa determinada igreja A, B, C ou D, aquele recurso nunca vai chegar a quem realmente necessita ou precisa. Aqueles que congregam aqui conosco há mais tempo, ou até aqueles que congregam há pouco tempo e já precisaram, ou já acionaram a igreja nesse sentido, nós nunca negamos, por exemplo, qualquer socorro a quem precisa. Nunca alguém nos ligou e falou: pastor, tem uma família que precisa de uma cesta básica, tem uma família que precisa de um remédio, e a gente tenha dito, por meio da nossa liderança, por meio da nossa tesouraria, algo do tipo: ah, irmão, a gente sente muito, vamos fazer uma oração e não tem como ajudar. Pela graça de Deus, até hoje, aqueles que nos procuraram puderam ser socorridos. E nós louvamos a Deus por isso. Não há nenhum tipo de mérito na forma como nós estamos administrando os recursos, não há, nós simplesmente estamos cumprindo aquilo que a Escritura diz. É claro que não dá para nós ajudarmos o mundo inteiro, né? Mas também, pelo menos até agora, o mundo inteiro ainda não nos procurou. Aqueles que nos procuram são assistidos, são ajudados. Semana passada mesmo, enquanto nós estávamos aqui no primeiro período de culto, os nossos diáconos foram levar, se não me engano, foram 20 cestas básicas, levaram aqui num bairro próximo a nós. E isso é ação que a gente não divulga, que a gente não fica falando, a gente não chamou os diáconos aqui na frente para orar, para que eles fossem e levassem os mantimentos. A gente não faz isso. E não faz isso porque não há necessidade, isso faz parte da vida comum da igreja. Isso faz parte do dia a dia, da ação, do ministério da igreja, não precisa ser divulgado. E o que aconteceu na semana passada, a pessoa que estava nos ajudando, recebendo os mantimentos lá naquele bairro e distribuindo para as pessoas que tinham a necessidade, mandou mensagem para mim assim: pastor, tem que tirar foto? Eu falei: não, irmão, não precisa fazer isso não. Pastor, tem que pegar RG, CPF? Eu falei: não, de jeito nenhum.
Dá a cesta básica, se a pessoa está precisando e a gente pode ajudar e temos essa condição, abençoe e pronto. Não precisa tirar foto, não precisa pegar nome, não precisa fazer o rol aqui das quantidades de pessoas que foram ajudadas pela igreja. Tudo isso não se faz necessário. Mas a igreja precisa usar os recursos que chegam a ela também para socorrer aqueles que precisam. Isso faz parte do uso, da finalidade dos recursos que chegam à igreja. Qualquer membro que passe por alguma situação difícil deve procurar a igreja. Não pode ficar constrangido. Puxa, pastor, mas estou com receio, não sei, passei pela dificuldade, não quis falar nada com ninguém. Não faça isso. Procure a igreja. Pastor, mas a gente tem que falar. Irmão, tem que falar porque a gente não adivinha. A gente não tem como adivinhar. Imagina, nós temos aqui quase 200 pessoas. Não dá para a gente saber a situação de cada pessoa. E nós sabemos que, embora talvez a pessoa até esteja numa situação de desemprego, como é a que nós temos vivido em muitos casos aqui em nosso país nesses dias de pandemia, às vezes a pessoa tem um auxílio, às vezes a pessoa está recebendo um seguro-desemprego, às vezes a pessoa tem um aluguel de uma casa que ela tem ali. Na medida do possível, a gente ainda pergunta: e aí, irmão, tudo bem? Está tudo tranquilo? Estamos sabendo que você está desempregado, está precisando de alguma ajuda, mas nem sempre a gente consegue saber todos os casos. Então é muito importante você também, que nos ouve agora, tanto os que estão na internet como os que estão aqui também, na medida que os irmãos têm alguma necessidade, procurem. Pastor, mas tem que expor esse caso lá na frente da igreja? Não, jamais. Em situação nenhuma isso foi feito aqui e não será feito. Procure um dos diáconos, os diáconos estão aqui para isso. Chega lá e fala: ô Ricardo, você é diácono aqui da igreja, me dá uma ajuda, estou passando essa situação, veja como a igreja pode me ajudar, e a igreja terá todo o prazer em socorrer, em usar o recurso que está aqui destinado justamente para esta finalidade. Isso é bíblico. O texto nos mostra que as pessoas vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre eles à medida que havia ali a necessidade. Algo que é interessante na expressão aqui do verso 44 é que eles tinham tudo em comum. Significa que todos terão exatamente a mesma coisa? Não, mas significa que aquilo que é básico, aquilo que é essencial, aquilo que é necessário para que a gente viva bem, nós vamos ter e vamos viver. É como nós olharmos para a nossa situação exatamente agora, aqui nesse auditório. Aparentemente nós estamos numa situação comum. Todos têm em comum. Ninguém aqui aparenta ter mais ou menos do que o outro. Temos em comum, louvado seja Deus por isso. E na medida que alguém chegasse, passasse por uma situação difícil, ou que estivesse em uma condição que não fosse a comum, de repente alguém que não tem um calçado, alguém que não tem uma blusa para um dia frio, a igreja deveria ajudar justamente para colocar essa pessoa em condição comum aos demais. Isso significa então que todos terão alimento, todos terão a vestimenta, todos terão um lugar para se abrigar durante a noite. E isso é ter em comum, é ter as condições de vida, de sustento igual para todos os irmãos em Cristo, porque afinal de contas somos uma família. A segunda forma de utilizarmos os recursos da igreja, a Escritura nos diz lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 5, versos 17 a 18. 1 Timóteo 5, 17 a 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. A segunda utilidade dos recursos que chegam à igreja deve ser para sustento daqueles que trabalham pela igreja, daqueles que se afadigam do ministério. Só a figura do pastor? Não. Qualquer pessoa que tenha que renunciar à sua profissão, renunciar à sua fonte de renda para servir a igreja, seja na limpeza, seja no som, seja na parte de comunicação, na parte de pregação, teve que abandonar as suas funções para servir a igreja, é responsabilidade da igreja sustentar a estes. Agora, quando isso vai se dar? Dependendo da demanda de cada igreja, de cada lugar, de cada situação. Tem igreja, por exemplo, em contexto rural, que pessoas que vão trabalhar na área de transporte serão fundamentais para o dia a dia daquela igreja. Para conseguir chegar, talvez, nos lugares mais longes e tudo mais. Então, talvez a igreja ter um motorista, talvez a igreja ter um trator, talvez a igreja ter um ônibus que vá nas fazendas, que vá recolhendo, juntando as pessoas, os mantimentos. Talvez isso seja muito importante e alguém que cuide de tudo isso também seja muito importante estar ali contratado pela igreja.
O que não seria, por exemplo, a nossa realidade aqui do nosso bairro. Talvez uma igreja que tenha eventos todos os dias, algum tipo de programação todos os dias, vai ter uma demanda de limpeza que talvez não seja a nossa realidade. E alguém vai ter que deixar, abandonar sua função para cuidar da zeladoria exclusiva da igreja. Talvez uma igreja que tenha um trabalho intenso, talvez no socorro de algum grupo, por exemplo, igrejas que estão em bairros onde há muitos imigrantes, e aí você talvez precisa ter alguém da área social ali, um assistente social, que vai correr atrás de documentação, que vai correr atrás de provisão, de recursos, de trabalho, e etc, etc, etc. Talvez seja necessário a igreja ter um profissional cuidando disso. Alguém que vai virar e falar, olha, estou saindo do meu emprego, estou abandonando o meu salário para servir dentro da igreja e, obviamente, pela demanda exigir de mim segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu preciso receber da igreja e, obviamente, a igreja tem que sustentar. A condição do pastor é uma condição mais comum de ser vista, né? A igreja ela começa a partir da figura do seu líder, do pastor, e esse precisa também se dedicar de forma integral à igreja e, obviamente, abandonando ele a sua profissão, abandonando ele uma fonte de renda que ele tinha antes para sustento da sua casa, ele precisa ser sustentado, então, pela igreja. Isso é o que nos orienta o texto aqui. Não amordace aquele, então, que trabalha. Aqueles que estão trabalhando, se afadigando dentro da igreja do Senhor, precisam receber e serem cuidados pelo Senhor. Claro que a igreja sempre terá muita mão de obra voluntária para serviços pontuais. Quando esse trabalho é voluntário e não interfere, não impacta na fonte de renda, de receita da pessoa, não há, então, essa necessidade que a igreja sustente, que a igreja remunere. Se a igreja até quiser fazer, vai fazer, talvez por gratidão, talvez para até ajudar aquela pessoa, por mais que ela às vezes tenha um emprego, às vezes ela está passando por uma dificuldade, por uma situação e quer servir, e a igreja entende que pode abençoá-lo ali, mas o trabalho voluntário também é uma realidade dentro da igreja em situações menores, em situações pontuais, que não haja necessidade de dedicação em tempo integral. Terceira necessidade que há dos recursos dentro da igreja, Malaquias capítulo 3, verso 10. Nos diz assim, um texto muito conhecido: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A expressão do texto aqui, para que haja mantimento na minha casa. O texto está falando mais especificamente da manutenção de todo o rito cerimonial do Antigo Testamento, que era um rito que demandava recursos. Você tinha a oferta de animais, você tinha a necessidade de lenha, você tinha a necessidade da produção dos pães da propiciação. Então você precisava dos mantimentos para a manutenção do culto. Semelhantemente, porque nós não fazemos mais o cerimonial do rito antigo, do Antigo Testamento, mas semelhantemente existe a manutenção desse espaço onde nós estamos. E isso é óbvio, é só nós olharmos ao nosso redor, estamos diante de uma boa condição, de uma condição que nos dá certo conforto. Até aqueles que estão nos acompanhando pela internet, isso só é possível porque nós temos os meios, as formas de oferecer isso. Tem uma câmera aqui, tem a internet sendo paga mensalmente, tem computadores trabalhando lá dentro, equipamentos de som, microfone, iluminação, tudo isso são coisas necessárias tanto para vocês que estão aqui, como também para aqueles que estão nos acompanhando em casa. E, obviamente, não precisa nem se dizer, tudo isso tem um custo. Você não chega lá, então, na loja da Canon, que faz a câmera, e fala o seguinte: olha, nós somos uma igreja e fazemos a obra de Deus, nos dê uma câmera. Eles não vão dar. Você não chega lá no lugar que faz o carpete e fala: olha, nós somos uma igreja, precisamos de 30 metros de carpete, nos dê o carpete. Eles não farão isso. Você vai ter que pagar. E aí como que a gente paga? Com os recursos que são colocados aqui pelos irmãos. Então, todas essas... É claro que quando a gente fala também de manutenção, estamos falando também do trabalho missionário, né? Essa manutenção da igreja, não só no contexto local, mas também Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todas essas são necessidades que vocês conhecem e que vocês sabem que existem dentro da igreja. E a igreja precisa pensar em cada uma delas e aplicar os recursos em cada uma delas. É muito importante nós observarmos as condições ou os tetos estabelecidos em cada um dos pontos que nós colocamos. Aos necessitados, para que todos tenham em comum. Já disse o que é.
Em relação aos obreiros, para que tenham o sustento, não é riqueza, para que tenham o sustento. A vestimenta, a moradia, a refeição. Líder nenhum da igreja pode fazer riqueza. Isso é inadmissível. Riqueza com os recursos da igreja é absurdo. O líder deve ser sustentado pela igreja. E aí, cada um de nós pensemos, né, com carinho naqueles que trabalham e são sustentados pela igreja. Se eu gosto de dar Danone para os meus filhos, eu quero também que o meu pastor tenha condição de ter uma boa refeição e ter uma boa vestimenta, e ande bem, e more bem, ok. A ideia é que a igreja que ame os seus, aqueles que servem a ela, e não estou pensando aqui só na condição do pastor, mas a todos que a servem, a ideia é que essa igreja, quando ama, cuida, e cuida bem. Mas fazer riqueza não é aquilo que a Escritura nos manda fazer. A Escritura não está dizendo que os membros da igreja têm que contribuir para que o seu líder ou aqueles que trabalham dela fiquem ricos, milionários, tenham fazenda, jatinho, andem de carro importado, ternos de 2 mil, 3 mil reais, relógio de R$1.000 no pulso, anel de ouro e etc. e tal. Nada disso está contemplado no texto. A ideia é de sustento. Precisa de boa refeição, precisa de vestimenta, precisa de uma condição para se locomover, precisa de uma moradia. É isso que a igreja vai prover para o ministro. É isso que a igreja vai prover para aqueles que trabalham aqui. Ponto. Ah, mas eu queria tanto poder viajar para a Disney 5 vezes no ano, queria tanto poder passar as minhas férias perto ali do aniversário de casamento lá em Paris. Se vira, vai fazer outra coisa. Isso não é para o ministério. Certo? O chapéu, não pode ter chapéu caro também, chapéu Ipanema, né? Eu vi uma vez esse negócio de chapéu, estava vendo lá, é Panamá, né? Chapéu Panamá. Um raio de um chapéu, R$30 mil. Foi misericórdia. É muito caro. Mas é isso, não dá para nós concebermos essa ideia. Há um limite, há um teto. E também, assim como fala da própria condição do templo, para que haja mantimento, para que haja manutenção. Templos suntuosos com pisos de mármores italianos e isso é loucura. Isso não é bíblico, isso não é correto. Pensar em dar o melhor para o Senhor é justo. Mas qualquer tipo de ostentação boba não faz sentido. É claro que a gente pode pensar em equipamentos, em estrutura de qualidade, pensar até na questão de durabilidade. É claro que um piso de uma igreja, onde circulam ali centenas de pessoas, precisa ser um piso de qualidade. Mas não precisa ser o mármore vindo lá da Itália para contemplar aquilo. Né? Trabalhemos com prudência, com zelo, para que também nós não pequemos enquanto igreja nesse sentido. Porque senão você chega numa grande catedral e a obra missionária é parada. Você chega lá num templo e você fala, nossa, isso aqui é lindo, é espetacular, é fantástico. Olha, paredes pintadas de ouro. E os missionários passando fome no campo. Isso é incoerente. Isso não deve ser feito, não pode ser praticado. Tudo há limite. Na ação social, para que todos tenham em comum. Em relação aos que servem, para que tenham um sustento. Em relação ao templo, para que haja manutenção. Com qualidade, bem feito. Mas sem qualquer tipo de riqueza, sem qualquer tipo de ostentação, sem qualquer tipo de coisa que fuja aquilo que é a manutenção do espaço para que ele atenda com qualidade àqueles que estão ali. Dinheiro, irmãos, não pode ser empecilho para a obra. Esse é o segundo ponto da nossa lição hoje. Nós vimos primeiro as necessidades, segundo agora, o dinheiro não é empecilho para a obra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, nos diz assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus adiante vai falar sobre os seus discípulos frutificarem, sobre os seus discípulos seguirem proclamando o evangelho, e ele diz aos seus discípulos: o que vocês me pedirem, em função de fazer a obra, eu vou dar a vocês. Nunca nós seremos parados no que diz respeito à proclamação do evangelho, que é a grande missão da igreja, por conta de recurso. E isso faz muito sentido, porque quando a gente pensa na simplicidade do que é a proclamação do evangelho, você precisa talvez ali de uma Bíblia, um bom calçado e a condição pelo menos de falar, de abordar as pessoas. Se você tem isso, você tem todos os recursos que você precisa. Onde você vai reunir essas pessoas?
Deus se preocupa com isso também. Para quantas pessoas você pregou o evangelho? Para uma? Essa uma pessoa cabe dentro da sua casa? Então você já tem o que você precisa. Ah, pastor, mas agora já não é mais um. São 2, 3, 4, 5, 10. 10 já não cabe mais em casa. Ok, vocês querem continuar pregando? Já tem os 10, a casa já não cabe mais? Deus vai mandar outro lugar. Ah, pastor, mas esse outro lugar que era para 20 já não cabe mais. Deus vai prover outro espaço. 50, 100, 200, 300. Não há dificuldade nisso. Se é para a proclamação do evangelho, não há empecilhos, é só nós pedirmos a Deus. O problema é que a gente não pede certo, ou não planeja corretamente. Quero compartilhar com vocês uma situação que eu vivi, e quem acompanhou isso com mais intensidade foi o Marcos, nosso tesoureiro. Ano passado nós tínhamos o desafio de quitar esse terreno que nós compramos aqui, R$530 mil. E alguns perguntavam para mim esse ano, né? E aí, pastor, tá tranquilo? Como é que tá o coração, né? Alguns até imaginavam que eu ia morrer antes de março, né? Infartar. E quando chegou meado de agosto do ano passado, aí eu fiquei mais tranquilo. Eu desencanei dessa questão de quanto a ficar aqui ou não. Eu conversei com o Marcos um dia, nós conversávamos por telefone, eu falei o seguinte: irmão, se tiver de voltar lá para o antigo prédio, a gente volta. Faz 3 cultos, faz 10 cultos, não tem problema. Começa um culto às 8, outro culto às 9h30, outro culto às 10h30, outro culto às 11, outro culto ao meio-dia, e vai reunindo 100 pessoas de cada vez e está tudo certo. Quanto Deus for dando saúde para o pastor para ele conseguir fazer isso, ele vai fazendo. Porque a igreja não é um lugar. Claro que a gente desejava e trabalhamos para isso, e Deus nos abençoou e nos permitiu ter esse espaço, mas se também não tivesse dado, ele não teria falhado em suas promessas. Porque a palavra continuaria sendo proclamada, sem nenhuma dificuldade, independente do lugar. Então o problema nosso é que às vezes a gente pensa em coisas que não são aquelas essenciais para a obra seguir. E a gente coloca isso como empecilho para nós fazermos a missão. Você não precisa do microfone para cantar. Ah, pastor, mas o microfone ajuda. Claro que ajuda. Mas se o seu desejo, de fato, é servir a Deus pela música, você vai cantar com caixa de som, sem caixa de som. Eu lembro que teve uma igreja onde eu congreguei, certa feita, não era pastor ainda, que no grupo de louvor a gente tinha 3 microfones. Você não podia escalar 4, 5 pessoas para cantar, porque como só tinha 3 microfones, os outros 2 que fossem ficar sem não aceitavam cantar sem o microfone. Dava briga. Se você chegasse lá, por algum motivo, chegou 4, só tem 3, um já olhava e falava: não tem microfone para mim, então não vou cantar. A pergunta é: o microfone é um empecilho para que você louve a Deus? Claro que não. O dinheiro é um empecilho para que você pregue a palavra? Claro que não. Caixa de som, câmera, espaço, ar-condicionado é empecilho para que nós sigamos proclamando a palavra de Deus? Claro que não. Pastor, significa que a gente não pode ter essas coisas? A gente pode ter, cada uma delas. Mas a gente não pode considerá-las como essenciais para fazermos aquilo que Deus nos chamou a fazer. Por isso que o dinheiro não é um empecilho. É só nós entendermos o tempo das coisas. Ok, Senhor, se o Senhor não quiser nos dar ar-condicionado, bons equipamentos, etc. e tal, isso não é empecilho, nós vamos seguir e seguiremos felizes. E louvaremos a Ti, e adoraremos o Teu nome, proclamaremos a Tua palavra, e está tudo certo. E na hora que o Senhor achar que tem que dar, vai dar. Se não achar também que nunca vai dar, está tranquilo, a gente não vai sofrer por isso. Diga, Moisés. Bom dia. Só voltando um pouco aí a questão que o senhor falou que o irmão pode abrir lá e chamar uma pessoa, ele vai pregar para aquela uma pessoa. É só um fato aí que aconteceu. Que certa igreja foi fazer esse tipo de trabalho aí, eles acabaram meio que organizando isso. Eles pegaram e inventaram as células, né? E os pequenos grupos. Infelizmente, o coração do homem é ganancioso por causa do dinheiro, e isso gerou um dividendo na igreja enorme, porque cada líder desse grupo arrebanhou-se aquelas ovelhas e, a partir dali, abriu-se outra igreja, enfim, do lucro. Infelizmente, isso aí acontece, e assim, mesmo na nossa denominação já aconteceu isso, né, que pastores resolveram partir para essa
esses pequenos grupos, sem o treinamento certo, sem acompanhamento, e acabou que dividindo, né, a igreja. Não os membros locais ali, mas aqueles membros que arrebanharam outros membros, que ficaram lá, que assim, aqui em casa já não está cabendo mais, vamos para um salão, e agora aqui quem toca sou eu e acabou. O problema não é a abertura de novas igrejas, né? Se a gente criar 200 novos grupos e surgirem 200 novas igrejas, louvado seja Deus, isso é uma bênção, né? Desde que seja com a motivação correta, desde que seja em submissão à Escritura, à liderança instituída pelo Senhor. Então, se você começar um pequeno grupo na sua casa, muitas pessoas forem, nós formos abrir uma nova igreja, esta igreja subordinada a um conselho, a uma liderança, respeitando aquilo que a Escritura diz, e fazendo isso pela motivação certa. Qual é a motivação certa? A proclamação do Evangelho. Mega templos para 2.000, 3.000 pessoas não faz muito sentido em alguns lugares. Não faz muito sentido em alguns lugares. É claro que em regiões mais centrais das cidades, é natural que, justamente por ser o centro, por passar pelo centro diversos bairros, diversas pessoas, é natural que você tenha grandes templos nessas localidades. Alphaville, Pinheiros, Santo Amaro, Lapa, estamos falando de grandes centros, de grandes metrópoles. É bênção essas igrejas serem grandes, mas quando nós pensamos em pequenos bairros como o nosso aqui, não faz muito sentido você imaginar uma igreja com 2.000 pessoas. Muito provavelmente essas 2.000 pessoas, se forem todas do bairro, amém. Mas se não forem do bairro, é melhor que você vá. Ah, de onde você está vindo? Estou vindo lá de São Pedro. Então vamos ter uma igreja lá de São Pedro. Ah, estou vindo lá do Guaturim. Então vamos ter uma igreja lá no Guaturim. Estou vindo lá do Ponunduva. Então vamos ter uma igreja lá no Ponunduva. Não faz muito sentido. Nós temos um mega templo com nave aqui, com 10 elevadores funcionando, sendo que a gente pode ter pequenos grupos, pequenas igrejas, atendendo aos membros ali dentro da sua região. Mas é claro que o problema da motivação equivocada, como colocado pelo Moisés, realmente acontece, é triste e enfraquece a igreja do Senhor. Vamos lá. Apocalipse capítulo 11, verso de número 6. Apocalipse 11, verso 6. Tem pergunta? Se quiser terminar, pode terminar, reverendo. Pode. Não, eu vou ler o texto. Antes de eu ler o texto, é melhor responder a pergunta. Então, pastor, nos dias de hoje, qual que é a nossa dificuldade, assim, das igrejas? Estou aqui me referindo à questão de denominação. Mas qual é a nossa dificuldade hoje, na opinião do irmão, a respeito da gente viver tudo em comum, né? Aquela prática que era muito diária, né, dos cristãos primitivos, passando pelos pais da igreja, né, pelos reformadores e puritanos. E por que nos nossos dias isso se diluiu, né? E quando a gente comenta isso, a gente sempre quer usar como muleta, porque naquela época a expectativa da volta do Senhor era muito grande, era iminente, e continua sendo, né, nos nossos dias. Então, muitos alegam, não, porque eles tinham essa visão, esse pensamento, eles queriam se desvencilhar das suas coisas para que se dedicassem integralmente ao serviço do reino, né? E hoje nós temos essa dificuldade de compartilharmos aquilo que é bom para mim, para o irmão, que não tem a mesma condição. Por que essa dificuldade, pastor? Eu vou colocar 3 coisas aqui, tá? Que talvez possam ser possíveis dificuldades aí para que a gente viva essa vida em comum. Primeiro, o conceito do que é necessário. Você olha, às vezes, para pessoas que ganham 20 mil reais e ela é capaz de virar e falar, poxa, eu ganho tão pouco. É só nós pensarmos, por exemplo, os nossos políticos. Como é que pessoas que têm salários de 30 mil, um monte de auxílio gabinete lá para um monte de coisa, ainda vai lá e rouba o povo? Não faz o menor sentido. Eu fico pensando, rapaz, meu camarada tem auxílio para tudo, tem carro, tem casa do Estado, tem um salário bom e ainda vai roubar. O conceito do que é necessário tem sido muito deturpado. Nós não sabemos viver com pouco. E aí ter em comum é difícil. Imagina, se a pessoa acha que o ter necessário é 30, 40 mil reais, né? Se a pessoa acha que ganhava 50, agora ganha 20, teve que baixar muito o seu padrão de vida, então vai ser difícil a gente conseguir deixar tudo em comum mesmo. Né? Vai ser muito difícil, porque nós, infelizmente, não sabemos mais viver de forma frugal.
de modo a ter o que necessitamos. A gente, quando ganhava 2.000, éramos extremamente felizes. Passamos a ganhar 3, gastávamos 3. Passamos a ganhar 5, gastávamos 5, e assim por diante, e aí vai e nunca mais para. Então nós, infelizmente, não somos orientados a aprender a ter limites. Os nossos pais nos ensinam, estuda, trabalha para ganhar mais dinheiro. É assim que os nossos pais nos ensinam. Eles não ensinam, estuda, trabalha para servir bem, para glorificar a Deus por seu trabalho, e quando você ganhar essa quantidade, conseguir se manter com a sua família, pare. Não de trabalhar, não de estudar, mas pare de amar as riquezas. Os nossos pais sempre ensinam, você tem que ganhar, você tem que ganhar, você tem que ganhar. Isso nós não somos ensinados a ter limites. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é a avareza. Eu tenho, é meu, lutei muito para ter, lutei muito para conquistar. Uma avareza boba, porque não reconhece que foi Deus quem abençoou e deu. Se eu tenho, se eu conquistei, se é meu, eu não quero repartir com ninguém. Então esse é um segundo problema. E o terceiro problema que eu vejo, a nossa geração, ela é muito... ela vive muito por status. E essa condição do status faz com que algumas pessoas não abram e não compartilhem a sua dificuldade. Então você olha, às vezes, uma pessoa que talvez esteja passando por muita dificuldade, mas tem um baita carro porque financiou aquilo em 72 vezes. Mas chega super bem vestido, e quando a gente olha, pensando que está tudo em comum, às vezes o camarada está ali que não tem o que comer amanhã, mas você olhou a vida dele e falou, poxa, mas camarada com tênis de R$1.000 no pé, camarada com um carro de 40, 50 mil parcelado de 72 vezes. Jamais ia pensar que ele estava passando por alguma dificuldade. Porque ele quer viver por status, ele quer viver por aparência, ele vai postar no Instagram, no Facebook, o jantar num lugar caro. Não estou dizendo que o carro é pecado, que o tênis de um alto valor seja pecado, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que às vezes a pessoa ela quer mostrar uma condição que ela não tem. E aí fica difícil a gente conseguir viver em comum. Porque às vezes o irmão está passando a necessidade, a dificuldade, e a gente nem sabe. Porque quando a gente olha a aparência, quando a gente olha o status lá no feed de notícias, lá está aparentemente tudo tão bom, está tudo tão bem que você está quase indo lá e pedir ajuda para ele. E às vezes ele está passando mais dificuldade que você. Então fica difícil a gente conseguir ter em comum num contexto desse. Né? Você ainda vai completar alguma coisa? Só concluir. É que nessa questão, né, que Deus não é contra a riqueza, né? Porque a prosperidade bíblica ela está alinhada e associada com a generosidade, né? Sim. Mas também tem muitos cristãos, muitos irmãos aí, que o cara tem 3, 4 carros na garagem, tem aquele Uno 1092 lá e não doa para o pastor, não doa para o missionário. Não desfaz daquilo. É o mal da avareza que a gente falou. Né? A irmã tem 500 pares de sapato, não doa para a irmã que está precisando. É o pecado da avareza. É um pecado isso daí, né? Sim. Vamos lá. O dinheiro não é empecilho. Apocalipse capítulo 11, verso 6 nos diz assim, falando das testemunhas da igreja do Senhor que pode e deve proclamar o evangelho. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, que proclamarem, que falarem da palavra do Senhor. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quanto quiserem. Veja que o Senhor coloca aqui, para a igreja que testemunha, poder e autoridade para fazer coisas extraordinárias. Logo, o dinheiro não é empecilho. O problema é que as testemunhas não querem testemunhar. E aí, quando a igreja não testemunha, ela encontra qualquer tipo de desculpa e o recurso não pode ser um empecilho para isso. Vamos adiante. E a terceira e última parte do nosso estudo, falando dinheiro e a igreja, qual é a forma correta de nós contribuirmos? A Escritura nos fala que devemos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós já lemos isso aqui em Malaquias capítulo 3, verso 10. Não há melhor forma de contribuição na igreja do que você ser dizimista. Quando nós somos dizimistas, isso é uma bênção na igreja. O dízimo é a melhor forma porque ele é proporcional. Quem ganha muito, naturalmente, proporcionalmente, 10% de muito é muito. 10% de pouco é pouco. Isso é uma bênção. É algo justo, é algo proporcional, é algo ideal em qualquer cultura. Né? Se nós temos muitas riquezas, é óbvio que o valor do dízimo vai ser de muitas riquezas. Mas se a pessoa tem pouquinho, o valor que ela vai dar é pouquinho. E se a pessoa não tem nada? Não vai dar nada.
Então, é proporcional. Não se tirará de quem não tem, não se tirará muito de quem tem pouco, não se tirará muito de quem tem muito. Porque 10% também, para quem tem muito, também não é muito. É sempre um valor considerado justo. Considerado justo por quem, pastor? Por Deus. Né? Foi ele quem estabeleceu os 10%, não fui eu. Né? Então, a Escritura de forma muito sábia, o Senhor de forma muito sábia, estabelece a condição do dízimo. Nós vamos responder aqui se a validade do dízimo ainda se dá nos nossos dias e veremos também essa realidade no Novo Testamento. Diga, Eliette. É uma dúvida minha. O dízimo, bruto ou líquido? Certo. Dízimo bruto ou líquido? Como é que eu penso e resolvo isso na minha vida particular, né? Tudo aquilo que eu me beneficio de tudo aquilo que é minha renda, eu dou o dízimo. Né? Nós somos abençoados em coisas que a gente... aliás, nós recebemos recursos dos quais a gente não usa. Né? Por exemplo, às vezes você faz a venda de um imóvel que está financiado. E parte dele vai ser para quitar o financiamento. Então você fala assim, eu vendi o imóvel por 100, mas o financiamento era 95 mil que eu devia. Então eu não me apropriei de 100. Eu não me beneficiei do 100. Eu me beneficiei talvez do 5, que foi a diferença entre o débito e o crédito. Pensando na questão do salário, que eu sei que essa é a pergunta. Né? Existem coisas do nosso salário que a gente se beneficia dela. Por exemplo, a gente tem lá descontos. Né? Alguns descontos eles voltam imediatamente para a gente. Né? Outros não. Então, por exemplo, se você deu do bruto do seu salário, quando você recebeu o valor, por exemplo, do Vale Transporte, aquilo ali não é um benefício, aquilo ali é um meio que você vai e volta para o trabalho. Como é que você vai dar o dízimo de algo que você não vai usar para se beneficiar? Você vai usar para a empresa, você está usando o transporte para a empresa. Então, aqueles, por exemplo, que recebem o valor do transporte dentro do salário, eu penso que não há necessidade de dar o dízimo daquilo, porque aquilo você não vai usar para o seu benefício, você está usando para a empresa. O Vale Alimentação, vou dar o dízimo do Vale Alimentação? Não, eu não uso para mim, eu uso para a empresa. No dia que acabar o emprego, também acabou o Vale Alimentação, então não há necessidade de dar o dízimo daquilo. Pastor, mas meu Vale Alimentação é R$50 por dia e eu uso R$10 porque eu tenho uma marmita lá. Ok, então você vai usar os outros R$40 para brincar, para passear, para se divertir, para se beneficiar dele? Então dê o dízimo da diferença. Ok. Então eu sempre faço essa conta. Aquilo que eu uso para o meu benefício, aquilo que vai me gerar retorno, por exemplo, mas tem um desconto do imposto. Tá, mas o imposto me beneficia. Então eu dou o bruto incluindo o valor do imposto. Né? Porque o imposto, ok, eu reconheço que o imposto não nos beneficia tanto quanto deveria nos beneficiar. Mas o propósito dele é isso. E a gente também tem que considerar o imposto como pagamento de algo que é um tributo devido e o Senhor nos manda pagar os tributos. Né? Então, eu penso assim, se esse cálculo está sendo feito não por mesquinharia, né? Eu quero ver tudo que eu posso tirar aqui, pastor, para então dar o dízimo, mas está sendo feito por zelo, eu não quero roubar do Senhor nada que pertence a Ele, eu acho que esse talvez seja a nossa grande preocupação que a gente tem que ter no nosso coração quando a gente está calculando o nosso dízimo. Eu estou calculando para abençoar mais, e aí se é para abençoar mais, talvez não tenha nem tanta necessidade de cálculo, né? A gente vai abençoar e vai dar além do dízimo, vai dar de oferta e tudo mais. Agora, se eu estiver fazendo cálculos para ver algum tipo de vantagem para dar menos, então é mesquinharia. Então, o problema não está nem no valor, talvez até nesse cálculo do menos a pessoa até acerte alguma coisa, mas por essa mesquinharia isso desagrada a Deus. Né? Então, do bruto ou do líquido, daquilo do bruto que te beneficia, dá dele. Se tem coisas ali no bruto que você nem vai vir à sua mão porque são coisas usadas pela empresa, vale transporte, vale refeição, etc. e tal, então dá daquilo que chega para que você use. Né? Vamos lá. O dízimo ainda é válido agora no Novo Testamento? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1 Coríntios, capítulo de número 9, versos 7 a 14. Primeiros Coríntios 9, 7 a 14,
diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não, o diz a lei também? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o com esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Principalmente os dois últimos versos que nós lemos, o verso 13 e o verso 14, fazem uma relação direta da contribuição agora no Novo Testamento com aquela que foi estipulada no Antigo Testamento. Sobre a Bíblia falar do dízimo, ninguém discute. Quando nós lemos o texto de Levítico, quando nós lemos o texto de Malaquias, quando nós lemos outras ordenanças da lei sobre dar o dízimo, é muito claro que a Bíblia nos orienta e nos manda dar o dízimo. O que se questiona é se essa lei é válida ou não nos nossos dias. Dois textos que eu vou trabalhar com vocês agora, esse de Coríntios e o texto de Hebreus, nos mostra com muita clareza que sim, que é legítimo darmos o dízimo. Observe que o apóstolo Paulo vem falando aqui, no capítulo 9, justamente sobre essa condição do sustento daqueles que servem na igreja. E qual é o padrão e referência que ele vai tomar em relação a esse sustento? A lei de Moisés. Observe o verso 13: não sabeis que os que prestam serviços sagrados do templo, do próprio templo, se alimentam? Alguns vão dizer o seguinte: pastor, mas a gente não tem templo hoje. E, de fato, nós não trazemos o recurso no templo, no sentido, aquele templo da antiga lei. Alguns vão dizer o seguinte: o dízimo era para o templo e o dízimo era para o sacerdote. Nós não temos templo e nós não temos sacerdote. Por isso que a gente não deve dar o dízimo. Esse é um pensamento equivocado. Porque a igreja, enquanto espaço, ela substitui o templo no que diz respeito à condição de mantimento, de manutenção. É claro que o templo, no seu sentido cerimonial, ele está agora em nós que somos a habitação do Senhor. Mas quando nós pensamos naquele lugar do Antigo Testamento que reunia as pessoas e que para os ofícios ao Senhor precisava dos mantimentos, esse lugar agora se substitui pelo local de culto onde nós estamos. Então, o apóstolo Paulo vai dizer: aqueles que se alimentam do templo, aqueles que servem ao templo, se alimentam dele. Uma das formas que nós colocamos que o dinheiro deve ser utilizado é para a manutenção daqueles que trabalham para a igreja. E o que o apóstolo Paulo coloca como referência? A lei do Senhor. A lei fala acerca do dízimo. E o que Paulo chama no Novo Testamento para nos dar a diretriz de como devemos contribuir? A própria lei do Antigo Testamento aponta para o dízimo como sendo a forma correta de contribuição em nossos dias. Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho. Em Lucas capítulo 10, verso 7, o Senhor Jesus fala para que os discípulos não levem consigo nenhum recurso, mas para que vivam daquilo que for dado para eles em trabalho e serviço da igreja, do ministério. Talvez você se pergunte: pastor, por que não há uma menção do termo dízimo no Novo Testamento? Quando nós lemos o Novo Testamento, você tem Jesus falando acerca do dízimo, dizendo e criticando os fariseus que davam o dízimo até mesmo das hortaliças, né? Mas ele não diz para que os fariseus deixassem de dar o dízimo. Ele diz: vocês deveriam fazer isso sem omitir a justiça, sem omitir a fé. Vocês deveriam dar o dízimo, como vocês já estão fazendo, mas deveriam também incluir as outras ações
em cuidado com o próximo. Isso é orientado pelo Senhor Jesus, o zelo pela lei como um todo. Agora vá lá em Hebreus, capítulo de número 7, nós leremos do verso 1 ao verso 10. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante a filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Falando então acerca do sacerdócio de Melquisedeque, que nem era sacerdote da lei levítica, da lei de Moisés. Então aqueles que atribuem a ideia do dízimo como algum cerimonial de lei estão equivocados, o dízimo vem muito antes de Moisés. Diz o texto: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de receber, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo seu superior. Melquisedeque era muito superior a Abraão. E Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Abraão vai ser tido pela lei muito superior à ideia de Melquisedeque, é o povo com quem Deus faz aliança, os descendentes de Abraão, e ele deu o dízimo a Melquisedeque. Agora veja como é tido o nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és, verso 17, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos hoje um sacerdote superior à ordem levítica, superior à própria condição de Abraão e da lei. Nós damos o dízimo ao Senhor Jesus Cristo. É um erro nós pensarmos que estamos dando o dízimo, pagando o dízimo à igreja ou pagando o dízimo ao pastor. Nós estamos dando o nosso dízimo ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono da obra, ele é o dono da igreja. E o recurso deve ser administrado para a glória dele. E ele, sendo cabeça da igreja, aquele que pastoreia e cuida da igreja, deixa aqui a liderança que simplesmente vai administrar aquilo que pertence a ele. E não vamos administrar e não podemos administrar, como já deixamos claro aqui, para nosso benefício, mas para servir aquilo que o próprio Senhor estabeleceu que devia ser aplicado e usado. Há um problema sério em considerarmos o dízimo como uma lei cerimonial. Observem a relação da lei de Moisés e como nós a temos hoje. Você tinha as leis sanitárias para cuidado de saúde. Essas leis são aplicadas hoje? Sim. Se você tiver algum problema de saúde que ainda não foi encontrado um meio para ser tratado, você aplica o contexto da lei. Você não vai perder um povo inteiro por uma questão de saúde, você aplica as leis sanitárias. Nós tínhamos as leis ligadas à condição civil, as leis da nação de Israel aplicadas dentro do território de Israel. Nós seguimos essas leis hoje? Não seguimos, porque nós não estamos dentro do território de Israel e não estamos debaixo de um governo teocrático. Mas todas as vezes que os nossos governos optarem por seguirem as leis de Israel, nós vamos apoiar. Exemplo disso é a questão da pena de morte. O nosso governo aplica a pena de morte? Não. Nós podemos aplicar? Não, porque é o governo quem carrega consigo o poder de espada. Mas se o governo nos questionar, aplicaremos ou não no nosso contexto civil, qual é o padrão de lei civil que a gente tem? A lei de Israel. Como é que era na lei de Israel? Era validado. Se os nossos governantes conclamarem a nação para optar, para opinar, nós vamos ter que opinar favoravelmente, porque é assim que a Escritura diz. Mas, obviamente, nós não podemos forçar a legislação do nosso país a fazê-lo. Ok. E nós tínhamos as leis cerimoniais. As leis cerimoniais são válidas nos nossos dias? Não, porque elas foram cumpridas em Cristo Jesus.
Então você não sacrifica mais nenhum animal aqui. Jesus Cristo veio justamente para pôr fim aos sacrifícios. A lei cerimonial encerrou-se em Cristo. Todas as vezes que a Bíblia fala não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, de que lei é essa que sempre o Novo Testamento está dizendo, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, que o apóstolo Paulo fala em Efésios, que o apóstolo Paulo fala em Romanos? Que lei é essa? A lei cerimonial. Agora, qual é o problema se nós dissermos que o dízimo é uma lei cerimonial que termina na graça, que termina em Cristo? O problema é que a lei cerimonial, ela tinha dois papéis. Primeiro, a lei cerimonial, ela trazia a purificação, era o rito, e ela trazia e fazia a expiação de pecados. Então, as leis cerimoniais tinham esse papel e essa função: purificação de pecados e expiação de pecados. Se eu digo que o dízimo é uma lei cerimonial, eu estou dizendo que o dízimo no Antigo Testamento purificava pecados e expiava pecados. E qual é a implicação séria disso? A implicação é acreditar que Deus instituiu o dízimo para ser uma paga pelo nosso pecado. Uma paga financeira pelo pecado que a gente cometeu. O que é absurdo considerar e imaginar isso. Deu para entender o que eu estou dizendo? Qual é o problema grande se a gente atribuir a ideia de que o dízimo é lei cerimonial? A gente volta à indulgência católica do período medieval. Você tem pecados? Então vamos fazer um cálculo aqui dos seus pecados, você faz o pagamento e os seus pecados foram perdoados. Acreditar que Deus instituiu o dízimo como uma lei cerimonial é considerar o dízimo como um pagamento pela purificação e expiação de pecados. Como se Deus recebesse valor para perdoar alguém, ou para expiar o pecado de alguém, o que é absurdo. E é óbvio que a Escritura não diz isso em nenhum momento. O que é o dízimo, então? Uma lei moral. E o que é a lei moral? Primeiro, é aquela que antecede a lei de Moisés. Não matar, por exemplo, já antecedeu a lei de Moisés. É lei moral. Lá em Gênesis, capítulo 9, verso 6, já foi dada a ordem: não mate. E o homem que matar, o sangue dele deve ser derramado. As leis morais, que estão muito bem mostradas ali no Decálogo, não matar, não roubar, não adulterar, é aquilo que vale antes de Moisés e que vale depois de Moisés. E vale até os nossos dias. São mandamentos perpétuos. Qual é o propósito da lei moral? Duas coisas: glorificar a Deus e regular a convivência entre os homens. Quando você olha o Decálogo, como é que ele é dividido? Primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento, adoração a Deus. Quinto ao 10º mandamento, o que faz? Regula a nossa convivência. E o dízimo é exatamente isso. Com o dízimo eu adoro ao Senhor. Se vocês perceberem, todas as vezes que a gente vai cultuar, o que a gente fala? Nós vamos cantar ao Senhor, e esse é o momento também que você tem para adorar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. E serve também para regular a nossa convivência. Na nossa convivência a gente precisa do espaço, na nossa convivência a gente precisa ajudar o necessitado, na nossa convivência a gente precisa sustentar aqueles que trabalham na obra. Então vejam como ele atende justamente ao princípio de lei moral. E qual é a questão da lei moral? Ela finalizou em Cristo? Se você disser que a lei moral acaba em Cristo, no dia que a sua esposa adulterar, você vai ter que aceitar. Você não vai poder olhar para ela e falar, não adulterarás. No dia que alguém pegar e matar seu filho, você não vai poder olhar para ele e falar, não matarás. Porque você é aquele que defende que não vai dar o dízimo, porque o dízimo, a lei terminou em Cristo. Então, quando você fala que eu não dou o dízimo porque o dízimo é lei e a lei termina em Cristo, você tem sérios problemas com isso. Porque você está dizendo que o dízimo na antiga lei cobria pecado. Então você é um católico dentro da nova aliança, defendendo a indulgência para os crentes do Antigo Testamento. E se você diz que não dá, porque entende que toda a lei terminou em Cristo, ou seja, que nada da lei, nada do que se lê no Antigo Testamento se aplica em nossos dias, então você vai ter sérios problemas para viver no dia a dia, com qualquer coisa, em qualquer situação. Você vive num mundo sem lei, num mundo sem regra. Isso não é bíblico, isso não é coerente. Jesus nos diz, eu sei quando vocês me amam, quando vocês guardam os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 7. Como que eu reconheço o amor de vocês por mim? Quando vocês guardam os meus mandamentos. E que mandamento Jesus está mandando a gente guardar? O de sacrificar animais? Claro que não. Os mandamentos morais. E a gente entende e encaixa o dízimo dentro dos mandamentos morais. E o texto de Hebreus nos mostra justamente a alusão a isso. Olha, antes mesmo de Moisés, antes mesmo do sacerdócio levítico, do sacerdócio da lei, já havia sido dado o dízimo. E dado o dízimo como um ato de adoração a Deus, de gratidão a Deus. Foi o que Abraão fez.
E quem é o nosso sacerdote hoje? Muito maior do que Levi, muito maior do que Melquisedeque. O próprio Senhor Jesus Cristo. Marcos ia dizer? Reverendo, Jesus ele veio não para revogar, mas para validar a lei, né, e fazer com que ela se cumprisse. Quando ele é questionado em relação aos tributos, lá em Mateus 22, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A minha opinião, e acho que não está errada, é que quando nós não damos o dízimo, sendo mesquinhos naquilo que a gente deveria devolver a Deus por gratidão a tudo que Ele nos deu, é porque nós não amamos, nos falta amor. Nos falta amor pela casa do Senhor, para que ela tenha mantimento, para que ela tenha manutenção, né? Falta amor ao meu irmão, e amor ao próximo, porque a igreja ela é uma fonte de sustento, de cuidado para com os irmãos, para com os necessitados, as viúvas. Então, a igreja ela cumpre o papel de cumprir a lei, né? E quando Jesus veio, se isso estivesse errado, ele teria revogado, teria corrigido, né? Mas não, ele autenticou. Então, nós não fazendo isso é um pecado, e assim como o pecado da mentira, do adultério, se a gente mantém a prática desse pecado, logo a gente não está ligado na árvore que produz bons frutos. Perfeito. Essa questão da revogação da lei, ela é muito clara quando a gente lê qualquer sinalização de revogação da lei, e elas são feitas nas cartas, né, às igrejas, é sempre revogando a lei cerimonial. Alguns vão dizer o seguinte: pastor, eu não dou dízimo porque não aparece dízimo em lugar nenhum no Novo Testamento. Nós seguimos uma Bíblia só. E nem tudo o que foi dito no Antigo Testamento vai ser redito novamente no Novo Testamento. Por quê? Porque é Deus que está falando de um ao outro. Se o Novo Testamento tivesse de ser uma revalidação da lei do Antigo, no sentido de citar novamente todo o Antigo, a Bíblia teria muito mais páginas que já tem. Não foi dito simplesmente porque não há necessidade de dizer. Já foi dito, já foi estabelecido. O que é feito? Jesus inclui novos mandamentos? Inclui os sacramentos. Aí é citado. Significa que o resto não deve mais ser feito? Não, o resto segue sendo feito. E o que não era mais para ser feito, a Bíblia diz: olha, isso aqui, as leis cerimoniais, vocês não façam mais. Morreu, terminou em Cristo. É assim que a gente vê a lei na Escritura. Eu não tenho que ficar buscando no Novo Testamento ler novamente aquilo que estava no Antigo. É a mesma Bíblia, é o mesmo livro. A ordem de dar o dízimo já está lá. Ah, mas não foi repetido isso no Novo Testamento. Não foi porque não tinha necessidade, mas também não foi revogado. E não foi revogado porque não é lei cerimonial. Porque as leis cerimoniais, a Escritura diz, não precisa mais sacrificar, por exemplo, em Hebreus, capítulo 9. Não sacrifica mais nenhum animal. Não se guarda mais dias e dias, festas e festas, lá em Colossenses capítulo 2. Porque são leis cerimoniais. Cristo já veio. Para terminar, diga aí, Márcio, vamos encerrar. Essa questão, reverendo, da prosperidade, né? Os crentes têm que tomar certos cuidados em relação a divulgar e publicar a sua prosperidade nas mídias sociais, assim, em relação a essa discrepância que a gente vive no nosso país. Isso, de certa forma, não golpeia a nossa moral, nossa consciência. O que eu quero dizer? Suponhamos que há um abismo financeiro na igreja, né? A igreja passando dificuldades econômicas, mal pagando suas despesas básicas, e o irmão ali divulgando sua viagem ali em Paris, etc. Não seja pecado, não é isso, mas diante desse contexto, não deveria ter um certo cuidado a respeito disso? Cada um mostra aquilo que tem mais. E cada um evidencia e mostra aquilo que gosta de mostrar. Quem tem Cristo mostra Cristo e gosta de Cristo e quer que Cristo esteja em evidência. Quem tem outras coisas e as tem maiores do que Cristo, cada um mostra o que tem e aquilo que é importante para si. Nosso desejo, quando eu penso em redes sociais, eu devo tornar social e proclamado aquilo que Cristo me mandou e evidenciar o caráter de Cristo em mim. Cada um mostra o que tem. Quem tem moralidade, mostra imoralidade. Quem tem Cristo, mostra Cristo. Quem tem mamon, mostra mamon.
Quem tem poderes mostra poderes. A gente não dá o que não tem. A gente não mostra o que não é. A gente não mostra o que não tem. Todo mundo só mostra aquilo que tem.